Aberto oficialmente o 25º Congresso, teremos agora conferência de abertura com o tema Para onde caminha o direito do trabalho no século XXI? Para sua apresentação, anunciamos a excelentíssima desembargadora presidente do TRT da 15ª Região, doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, que assume a palavra. Bom dia a todas e a todos, novamente. Após uma grande apresentação, digna de 25 anos, digna de Jubileu de Prata, estamos dando início agora à programação e iremos iniciar com a conferência de abertura do professor Humberto Bergman Ávila. É importante que se diga, e nessa volta ao tempo que foi feita muito rapidamente por mim e de forma mais abrangente pelo nosso mestre de cerimônias, Roberto Babini, eu faço o registro que o professor Humberto participou da 14ª edição deste congresso em 2014 como painelista, cujo painel foi Direitos Fundamentais Trabalhistas no século XXI. Olha só, professor, também no século XXI. Agora, 11 anos após, temos a honra de recebê-lo como nosso conferencista de abertura desta edição do Jubileu de Prata. Eu já quero iniciar, conversamos muito com o professor, conversei muito com o professor, trocamos algumas ideias e das reflexões e do que gostaríamos e que estamos ansiosos para ouvi-lo. Nosso conferencista, uma rápida fala do currículo, professor, até porque se eu ficasse falando iríamos quase chegar na hora do almoço. Professor Humberto Ávila é professor titular de Direito Tributário da Faculdade da Universidade de São Paulo, professor emérito do Centro de Extensão Universitária, especialista em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade de Munique e autor de diversas obras jurídicas e conta com uma vasta experiência acadêmica na área de Direito Público em geral. E agora, professor, sem mais delongas, o tempo, o espaço do senhor, esteja à vontade, estamos aqui para ouvi-lo. Bom dia a todos. Uma enorme satisfação poder me dirigir a todos vocês. Quero inicialmente agradecer a presidente Ana Paula Lockmann pelo convite que foi formulado, estender esse agradecimento ao meu querido colega professor Homero Batista e também ao meu querido colega Otávio Pinto e Silva. A minha presença aqui num congresso de Direito do Trabalho, sendo eu professor titular de Direito Tributário, me faz lembrar a história do sujeito que foi no médico, fez uma bateria de exames e ficou aguardando o seu médico contatá-lo. Certo dia o médico liga e diz: você tem que vir aqui no meu consultório que eu já recebi os seus exames. Ao chegar, o médico diz: eu tenho duas notícias para lhe dar, uma ruim e uma pior. Qual o senhor quer primeiro? Diga a ruim, o senhor tem 24 horas de vida. 24? E qual é a pior? Estou tentando falar com vocês desde ontem. Eu tenho uma notícia ruim e uma pior para dar para vocês. A ruim é que eu não entendo nada de direito do trabalho. E a pior é que eu vou fazer uma palestra sobre direito do trabalho. Eu fui convidado para essa ocasião e, tendo em vista a minha formação,
eu naturalmente estava tentado a não aceitar. Mas depois que me disseram que ia ser um congresso, celebrando 25 anos, composto de um auditório tão seleto, eu, enfim, resolvi aceitar. O que me faz lembrar daquela história do sujeito que era muito parecido com o Frank Sinatra, mas naturalmente não era o Frank Sinatra. Ele foi para Nova York, se hospedou no Hotel Plaza, e toda vez que ele voltava para o hotel, havia uma multidão de mulheres enfurecidas que rasgavam-lhe a roupa, dizendo Frank Sinatra. E ele sempre chegava furioso no lobby e seguia para o seu quarto, sempre esbravejando. Eu não sou o Frank Sinatra. Até um dia que tudo isso se repetiu. Ele chega no hotel, tem suas roupas rasgadas, diz que não é o Frank Sinatra, mas quando ele abre a porta da sua suíte, ele vê uma mulher linda e maravilhosa que diz para ele, oi Frank. E ele diz, eu não sou o Frank Sinatra, mas se querem que eu seja, eu vou ser. Meus caros, o tema é um tema interessante e, naturalmente, em virtude da minha formação, o meu foco ao examinar o direito do trabalho vai ser mais no direito do que no trabalho. Nós precisamos sempre lembrar que o direito do trabalho também é direito e se vale das categorias fundamentais. E com base nessas categorias fundamentais, eu pretendo examinar, de um lado, o direito fundamental ao trabalho, a previsão no artigo 7º, tendo em vista o chamado princípio da proteção, no que se refere à sua relação com também outros direitos fundamentais, dentre os quais o de livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica. Tudo isso sob o enfoque daquilo que o Supremo Tribunal Federal tem julgado. E todos nós sabemos que nós temos vários julgamentos importantes que foram proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e um que está por ser proferido. De um lado, nós temos a DPF 324, que tratou da terceirização e que foi objeto de um julgamento muito importante proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, nós temos a ação direta de constitucionalidade número 66, que tratou da constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196, de acordo com a qual aquelas prestações de serviços intelectuais, personalíssimos ou não, prestados por pessoas jurídicas, teriam os seus efeitos como pessoa jurídica no que se refere a direitos previdenciários e fiscais. Em face desses dois julgamentos, foram proferidas muitas decisões pela Justiça Comum e pela Justiça Especializada do Trabalho a respeito daquilo que se convencionou chamar de pejotização. Tantos foram os julgamentos e tão conflitantes eles foram que o tema passou a ser objeto de uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, de número 1389, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que, tendo em vista aquilo que ele denominou de grave insegurança jurídica, determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no Brasil, abriu uma audiência pública, que está na iminência de ser realizada, para que se possa, então, definir, de um lado, de quem é a competência para julgar questões relacionadas à prestação de serviços sob o manto de pessoas jurídicas. De outro lado, como fica e com base em que ônus e estándar de prova se vai definir a questão de saber se em todos os casos se deve aplicar o artigo 129, mesmo naqueles casos em que eventualmente haja fraude na constituição da pessoa jurídica,
entre outros fatores. Então, é dentro deste contexto que eu gostaria de tecer algumas observações, todas elas destinadas a instigar a reflexão. Não venho aqui dar respostas definitivas, não poderia ser de outro modo, mas certamente gostaria de instigá-los à reflexão. E a primeira reflexão geral que eu gostaria de fazer é a respeito da conexão entre o direito e a realidade. Por que essa conexão é uma conexão muito importante? Porque, dentre outros aspectos, investigando aquilo que foi julgado na ADC 66, nós vemos uma preocupação muito grande da então ministra Rosa Weber, no sentido de não se desrespeitar o princípio do primado da realidade. Preocupadíssima que estava com relação à utilização de eventuais pessoas jurídicas de modo fraudulento, destinando-se essas pessoas jurídicas a mascarar uma efetiva relação de emprego, ela se mostrou muito preocupada, e tão preocupada estava que votou relativamente ao desprovimento do pedido que tinha sido feito, compartilhado esse desprovimento com o então ministro Marco Aurélio Mello. É muito importante isso porque, do ponto de vista geral, as normas que estabelecem aquilo que é permitido, proibido ou obrigatório, e, portanto, se valem daquilo que, em teoria do direito, se chama de modal deôntico, as normas, elas precisam de um substrato ôntico, isto é, elas têm que operar dentro daquilo que possa ser uma realidade. E quando as normas fazem referência a essa realidade, naturalmente que só podem operar dentro do possível. Por isso que uma norma que determine o impossível, ela carece de validade. Uma norma que, por exemplo, me obrigasse a encostar o dedo na lua. O comportamento é impossível. Da mesma forma que uma norma que me obrigasse a parar de respirar, também seria uma norma desprovida de validade, porque as normas dependem daquilo que é possível e não podem proibir aquilo que é necessário. Essa relação entre direito e realidade é extremamente importante para todos os ramos do direito e também para o ramo do direito do trabalho. De outro lado, eu queria também destacar essa relação que se dá entre regras que são gerais e regras que são específicas. E, de outro lado, a relação que se dá entre o geral e o individual, entre o universal e o particular. Existem várias regras que pressupõem determinadas condições de aplicação. E eu vejo, analisando o direito do trabalho, precisamente essa preocupação. Então, se nós estamos diante de regras que se vinculam a essa realidade, estabelecendo normas gerais e abstratas, é preciso sempre ter atenção relativamente a quais são os pressupostos de aplicação dessas regras. Com isso eu quero dizer que, dependendo dos pressupostos, nós teremos de aplicar uma regra ou outra regra e, eventualmente, abrir exceções individuais a regras gerais. O que eu vejo no âmbito do direito do trabalho é que as relações elas não são uniformes, tampouco são homogêneas. De fato, o foco do direito do trabalho são as relações de subordinação habitual, onerosas e pessoais. Mas nem sempre as relações se revelam da mesma forma.
E aí o que eu vejo é que a ADC número 66, ela nasceu para declarar a constitucionalidade de um dispositivo específico, o artigo 129 da Lei 11.196. Esse dispositivo trata dos serviços intelectuais. Eu vou repetir, serviços intelectuais, personalíssimos ou não, prestados por pessoas jurídicas, sem prejuízo do disposto no artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da pessoa jurídica em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que está pressuposto nessa regra legal? O que está pressuposto é justamente uma relação em que exista efetivamente uma simetria, portanto, uma igualdade entre as partes, e, naturalmente, uma relação em que a pessoa jurídica efetivamente exista cumprindo as suas condições de validade. Não havendo serviços intelectuais, personalíssimos ou não, esta regra ela não se aplica. De outro lado, se a relação, em vez de ser uma relação simétrica com igualdade entre as partes, for uma relação de hipossuficiência, aqui não haverá o pressuposto de aplicação dessa regra. E, de outro lado, se houver uma pessoa jurídica apenas no papel e não na realidade, é natural que essa pessoa jurídica deva ser desconsiderada, como, aliás, prevê o próprio dispositivo legal. E é aqui que entra em cena uma questão que me parece extremamente importante, que é a questão do abuso de direito, de um lado, e a questão da relação entre os princípios da livre iniciativa e do direito fundamental ao trabalho. Eu começo pela segunda parte. A nossa Constituição contém várias normas. Essas normas elas não são também homogêneas. Há regras, há princípios que são gerais, princípios que são setoriais, há princípios que são sobreprincípios, há princípios que são subprincípios, e esses princípios também não cumprem a mesma função. Aqui é um ponto que me parece muito relevante. Eu sempre tratei da questão dos princípios e, um dado curioso da minha formação, eu fui formado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, gaúcho que sou. E no final dos anos 80, eu fui aluno de quem? De Rosa Weber. E a Rosa Weber, nas suas aulas de Direito do Trabalho, sempre enfatizava a importância dos princípios do direito do trabalho, invocando a clássica obra do Américo Plá Rodrigues. Desde aquele tempo até aqui, eu estudo os princípios. E o que me chama a atenção, e que me parece ser importante de destacar, é que os princípios eles sofreram uma evolução na sua definição brutal nos últimos 70 anos. No início, lá atrás, nas obras dos clássicos, os princípios eram qualificados como fundamentos. Na obra de Aristóteles, por exemplo, os princípios eram fundamento, tal como o leme para o barco, o pilar para a casa, o poder para o Estado, os pais para a família. Com isso se querendo dizer que os princípios eles estabeleciam aquilo que era o essencial e sem o que, por exemplo, o barco perderia o rumo, a casa desmoronaria, o Estado não se manteria em pé. De lá para cá, muito se discutiu a respeito dos princípios, mas foram duas obras importantes que terminaram mudando essa concepção original.
concepção original que qualificava os princípios como normas que não poderiam ser afastadas, justamente em virtude da sua fundamentalidade. Primeiro foi o jurista americano radicado na Inglaterra, Ronald Dworkin, que diz que os princípios se diferenciariam das regras por estabelecerem determinados mandamentos que deveriam ser compatibilizados. E as características dos princípios relativamente às regras seriam duas. Os princípios estabeleceriam uma dimensão de peso que deveria ser conjugada com o peso de outros princípios e deveriam ser, por isso mesmo, aplicados mediante uma ponderação. Ao contrário das regras, que estabeleceriam mandamentos que deveriam ser cumpridos ou não, e que seriam aplicados mediante subsunção. Essas duas diferenças foram aprimoradas por um jurista alemão, conhecido de todos brasileiros, Robert Alexy, que é professor da Universidade de Kiel, e com quem participei de uma banca de doutorado no ano passado. Ele justamente começou a demonstrar que o que caracteriza os princípios é o seu modo de aplicação, ponderação em vez de subsunção, e precisamente o conflito que se estabelece com outros princípios. E aí qualificou esse conflito. Um conflito entre dois princípios é um conflito que se dá no plano concreto, no plano da eficácia, e é contingente. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Ao passo que o conflito entre as regras se dá no plano abstrato, não concreto. Se dá no plano da validade e não da eficácia. E é um conflito necessário. Quando tem duas normas que estabelecem mandamentos contraditórios, uma vale, outra não vale, a não ser que se abra uma exceção. Mas vejam, e aqui é o ponto, o foco todo é no conflito. É no conflito. O foco antigo é na fundamentalidade. E aí vem um ponto. Mas será que os princípios, todos eles ficam no mesmo nível e colidem horizontalmente, de tal sorte que sempre se tem que dar primazia a um em detrimento do outro? Ou, como eu tenho sustentado, os princípios eles mantêm uma relação de complementariedade, de tal sorte que nem sempre exercem a mesma função, nem sempre estão no mesmo nível hierárquico. Se eu pegar, por exemplo, e uso um exemplo muito singelo, no âmbito do direito tributário. No âmbito do direito tributário, nós temos princípios da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, da proibição de confisco. Agora veio a emenda constitucional número 132, que previu os princípios da justiça, da cooperação, da transparência e da simplicidade. Diante disso, se indaga: será que esses princípios estão todos eles colocados horizontalmente, exercendo a mesma função, de tal sorte que nós vamos ter que analisar cada um e ver como é que eles entram em conflito entre si? Ou, diferentemente, os princípios exercem funções diferentes e se situam hierarquicamente de maneira distinta, apesar de previstos no mesmo sistema? Uma metáfora vai ilustrar o que eu quero dizer e eu logo volto correndo para o direito do trabalho. Pensemos num automóvel. Este automóvel é um veículo que vai de um ponto de origem a um ponto de chegada. E este veículo vai trafegando. A legalidade estabelece que o caminho tem que ser por meio deste veículo, que é a lei. Muito bem. Este veículo ele tem que andar para frente, não pode andar para trás. Irretroatividade. Este veículo, quando for se dirigir para frente e puder, enfim, passar por algum transeunte, ele tem que buzinar, anterioridade. Quem entra para dentro do veículo e quem fica fora do veículo, igualdade. O que cada um vai fazer dentro desse veículo e o modo como vai se relacionar com os outros que estão dentro do mesmo veículo, justiça.
A porta desse veículo tem que estar aberta e os vidros não podem ser opacos. Transparência. E assim nós vemos, para terminar a lista, que os princípios exercem funções diferentes, mas funções complementares. Todos relativamente ao mesmo funcionamento do sistema. É por isso que os princípios eles têm que ficar concatenados entre si, cada um no seu lugar, ordem, mas de acordo com aqueles elementos que são aglutinadores, unidade. Quando se fala em sistema, se fala em ordem e unidade. Do quê? De regras e princípios. Tudo isso dito de maneira muito abreviada para dizer que nós temos, de um lado, os direitos fundamentais, individuais, dos trabalhadores. Há uma posição claríssima da Constituição brasileira no artigo 7º. Direitos dos trabalhadores, não apenas dos empregados, urbanos e rurais, além daqueles outros destinados à manutenção de sua condição social. É aqui que entra um aspecto muito importante, que é o chamado princípio do não retrocesso ou o princípio da proteção do trabalhador. Essa é uma posição claríssima da nossa Constituição. Não se pode negar isso. Esse rol é um rol exemplificativo e, ao tratar dessa forma, no artigo 7º, há uma opção valorativa muito clara do Constituinte que tem uma repercussão muito grande. Vejam, se nós considerarmos que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, que na sua feição normativa, dada a sua generalidade, funcionam como princípios estruturantes, toda a interpretação da legislação vai ter que levar em conta, num ambiente sistemático de unidade e de ordem, esse valor que está estabelecido na Constituição. De tal sorte que mesmo o artigo 129 da Lei 11.196 haverá de ser interpretado conforme aquilo que está estabelecido na nossa Constituição. E não se poderá interpretá-lo de maneira a precarizar a relação que foi estabelecida com um determinado profissional. Todavia, e aqui entra o ponto, não se trata apenas de proteção apenas do trabalhador. Nós temos também no mesmo sistema, no mesmo nível hierárquico, com uma função normativa um pouco diversa, mas com a mesma força normativa, os princípios da livre iniciativa e da liberdade de exercício de atividade econômica. Se nós examinarmos os votos que foram proferidos na ADC 66, da mesma forma que se nós examinarmos os votos que foram proferidos na DPF 324, nós vamos ver de todos os ministros, mesmo aqueles que foram vencidos, uma preocupação com a manutenção de um diálogo entre esses princípios, uma espécie de concordância prática entre eles, de tal sorte a assegurar uma máxima efetividade para ambos. E foi por essa razão que, me parece, ter sido declarado constitucional o artigo 129 da Lei 11.196. Por uma circunstância do destino, eu fui a pessoa consultada pela Associação Nacional de Comunicação para emitir o parecer que foi juntado para instruir a ADC 66. E neste parecer, que terminou sendo, corroborado pela decisão do Supremo, o que se defendeu não foi, de modo algum, a proibição de a Justiça, vamos ver se é do trabalho ou se é comum, de verificar a implementação dos requisitos de uma terceirização ou de uma prestação de serviços intelectuais verdadeira. Tanto é assim que o próprio dispositivo legal, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo, prevê no seu final
sem prejuízo do disposto no artigo 50 do Código Civil. Então, o que está em jogo aqui? Quando se tratar de serviço intelectual, não são todos que são dessa maneira. Há muitos serviços que não se revestem desta característica, que são, na origem do caso, aqueles trabalhos prestados por determinadas pessoas, como, por exemplo, âncoras de jornais televisivos, pessoas que têm determinada experiência e têm condições de estabelecer uma relação com algum grau de simetria. O dispositivo legal não diz respeito a um sem número de relações em que há manifesta desigualdade entre as partes. O que diz esse dispositivo? Serviços intelectuais, personalíssimos ou não, quando prestados por uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica é que vai caracterizar a relação, sem prejuízo do disposto no artigo 50. E aqui é que entra a questão. De acordo com esse julgamento, a Justiça do Trabalho, por exemplo, está impedida de verificar o cumprimento dos requisitos de uma pessoa jurídica? Eu diria, absolutamente, ao contrário. Vejam só, se houver uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tiver sido construída com simulação, dissimulação, abuso de forma, negócio jurídico indireto, fraude à lei, essa pessoa jurídica deverá ser desconsiderada. O que é uma simulação? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Simulação acontece quando as partes tentam fazer com que a autoridade, seja ela qual for, acredite que uma coisa aconteceu quando nada aconteceu. É o sujeito que tem que pagar 30 mil reais de imposto sobre a renda, liga para um parente que é médico e pede um recibo frio de que ele teria se submetido a uma operação cujos honorários teriam sido 30 mil reais, de modo que ele possa abater da base de cálculo do imposto sobre a renda e deixar de pagar o imposto sobre a renda, sem ter tido nenhuma cicatriz dessa operação, sem ter efetuado nenhum pagamento, simplesmente inventando uma realidade que nunca existiu. Ora, de acordo com o primado da realidade, que é um princípio de direito do trabalho, mas é um postulado do direito em geral, porque o direito tem que se manter vinculado com a realidade que ele visa regular, é evidente que esse estratagema deverá ser totalmente desconsiderado. De outro lado, pode ser que exista também uma dissimulação. Em vez de ser uma invenção, é uma mentira. A parte envolvida procura fazer com que a autoridade administrativa acredite que uma coisa aconteceu, quando outra diferente, na verdade, aconteceu. É mais ou menos o sujeito que quer comprar um imóvel, mas não quer pagar o imposto de transmissão. E aí resolve, com a sua parte relacionada, a criar uma pessoa jurídica. Um entra com o dinheiro, o outro entra com o imóvel, e no dia seguinte fazem o distrato, mas já aproveitam, aquele que entrou com o dinheiro sai com o imóvel, aquele que entrou com o imóvel sai com o dinheiro. Só que essa sociedade, ela não existiu, ela não foi registrada, ela não tinha empregados, ela não tem endereço, ela não prestou serviço, ela não emitiu nota fiscal. O que fizeram as partes? Tentaram fazer com que a autoridade administrativa acreditasse que uma coisa tinha acontecido, quando, na verdade, uma outra diferente tinha acontecido. E aquele contrato societário, na verdade, era uma máscara para encobrir a realidade. Qual realidade? A realidade de que houve uma compra e venda de um imóvel. Não se pode admitir também abuso de forma, isto é, usar um contrato típico e, por meio desse contrato típico, pegar um elemento que a legislação estabelece como sendo essencial e desnaturalizá-lo completamente. Como aqueles dois envolvidos numa situação em que um quer doar um automóvel que vale 100 mil reais para o outro, mas também não quer pagar imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Para evitar o imposto de doação, eles combinam que um vai vender o automóvel de 100 mil reais por 100 reais. Ora,
se o contrato de compra e venda envolve vendedor, comprador, objeto e preço o preço tem que ter alguma relação com a realidade do bem que está sendo vendido, um automóvel que vale 100 mil reais, mas é vendido por 100 reais, ele não é vendido, ele é doado. A autoridade vai ter que desconsiderar esse abuso de forma, porque um elemento essencial, que é o preço, foi desnaturado. Não se poderá, por exemplo, também usar um negócio jurídico indireto, simplesmente pegar para atingir um fim que não é o fim daquele negócio jurídico, usar esse negócio jurídico por um fim que seja escuso, como o sujeito que faz uma compra e venda com pacto de retrovenda para esconder um empréstimo que está sendo feito. E, por fim, não se vai poder admitir fraude. Isto é, se tem uma lei proibindo alguma coisa, os particulares não podem contornar essa proibição, cumprindo formalmente os requisitos, mas se afastando do conteúdo daquilo, como se fazia há muito tempo, quando havia proibição de importação de automóveis no Brasil, e algumas figuras importavam todas as partes do automóvel para montá-lo aqui, e com esse estratagema se desviar da regra de proibição de importação. Tudo isso que eu estou dizendo tem um destino. E qual é o destino? O artigo 129 estabelece que serviços intelectuais, personalíssimos ou não, prestados por pessoa jurídica, vão se submeter ao regime da pessoa jurídica para questões de direito previdenciário e fiscal. Mas tem que ter uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem que ser verdadeira. Mas para que ela seja verdadeira do ponto de vista do direito, não pode haver simulação, não pode haver dissimulação, não pode haver abuso de forma, não pode haver negócio jurídico indireto e não pode haver fraude. Por que isso? Porque o direito vai regular aquilo que aconteceu, não o que as pessoas dizem que aconteceu, mas não aconteceu. E aqui entra este princípio fundamental, que é o princípio da primazia da realidade, que faz com que a conexão entre o direito e a realidade tenha que ser verificada. Com essas palavras, eu estou querendo dizer que o Supremo, na minha opinião, firmou um compromisso entre esses princípios, de modo algum estabeleceu uma primazia absoluta e incondicional do princípio da liberdade de iniciativa. Deu valor a esse princípio, como me parece correto fazê-lo, mas o fez tendo em vista por trás também a proteção do trabalhador. É o compromisso, como eu disse, entre esses dois princípios, compromisso esse destinado a garantir a máxima efetividade aos dois, e não a prevalência absoluta de um sobre o outro, é que marcou a decisão. Basta ver, a título de exemplo, o voto do ministro Barroso na terceirização, basta ver o voto da ministra Carmen Lúcia no caso do artigo 129 da Lei do Bem. Os dois votos, cada um numa área, cada um num aspecto, foram claros no sentido de que, em nenhuma hipótese, se tolera o abuso. E aqui entra um ponto importante. Existem direitos fundamentais. Os direitos fundamentais devem ser usados, mas não podem ser objeto de abuso, e sim de uso. Quando é que se abusa de um direito fundamental? Quando os seus pressupostos são desfigurados. E aqui entra uma questão importante, e, por uma coincidência, eu participei de um outro caso do Supremo, que foi um caso muito importante, não é do direito do trabalho, mas é um caso muito importante para mostrar que os direitos fundamentais, sejam eles quais forem, podem ser aqueles ligados à iniciativa, como podem ser também aqueles ligados à proteção do trabalho. Não há direitos absolutos. Eu fui consultado certa vez pelo Instituto de Ética Concorrencial, ético, para
emiti um parecer a respeito de uma empresa do Rio de Janeiro, chamada American Virginia Tobacco, que simplesmente não pagava IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E como é que ela fazia para não pagar IPI? Simplesmente entrava com ações judiciais sucessivas, repetidas e plurais, sobre vários assuntos, com medidas liminares cautelares e tudo que se possa imaginar, de tal sorte que a balbúrdia era tão grande que não se conseguia definir exatamente o que estava sendo objeto de discussão. Fato concreto é que, por meio do uso sistemático e deliberado de ações judiciais, a empresa simplesmente não pagava IPI. Cigarro é coisa séria, faz mal à saúde. Por isso que o IPI vai a 350%, não apenas para regular que a mercadoria não seja objeto de contrabando ou descaminho, com origem ainda mais precária do que a regular, mas também para fazer com que haja um desestímulo ao uso, tendo em vista a proteção do direito fundamental à saúde. Só que tem 3 súmulas, e havia na época, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o empresário não poderia ter o seu estabelecimento fechado por dever tributos. O que está por trás dessa súmula e de outras súmulas é justamente a ideia de que existem mecanismos para cobrar tributos. E esses mecanismos, como uma ação de execução fiscal, devem ser utilizados sem nunca excessivamente restringir um direito. Eu emiti o parecer ao lado, enfim, no caso da Receita Federal, porque eu acreditava na ideia, e continuo acreditando, que o direito, para ser direito, ele precisa obedecer determinadas condições de uso, porque senão, em vez de uso, vai ser abuso. E o que havia naquele caso não era o uso do direito de contestação, da ampla defesa e do contraditório. Era o desvio de finalidade de um direito que estava sendo utilizado, na verdade, para impedir a cobrança de um tributo relativamente a um produto nocivo à saúde, sem qualquer tipo de controle por parte das autoridades sanitárias. E o que o Supremo fez, com o voto do ministro César Peluso, que incorporou aquilo que eu havia defendido no parecer? Ele disse, não, as súmulas elas continuam valendo. Só que o Supremo não está restringindo o direito, é que nesse caso não existe um direito que esteja sendo exercido devidamente. E ali foi fixada a ideia de que os direitos fundamentais eles não só devem se conjugar entre si, mas eles precisam ser exercidos sem abuso. Se nós conectarmos esse julgamento anterior com esses 2 casos que foram julgados pelo Supremo, a DPF 324 e a ADC 66, e fizermos a relação com a repercussão geral do tema 1389, que está em tramitação no Supremo, o que fica claro é o seguinte: o Supremo decidiu, só porque existe um serviço que está sendo prestado por meio de uma pessoa jurídica, só este motivo não pode ser fundamento para a desconsideração. Essa é uma decisão do Supremo, ela tem eficácia vinculante. Nós podemos gostar, nós podemos não gostar. Mas o que não se pode, a partir dessa decisão, é simplesmente dizer: eu não considero essa pessoa jurídica e vou direto verificar se existe determinado tipo de relação que possa ser considerada, vamos imaginar, pessoal, onerosa, subordinada e habitual. Só porque tem pessoa jurídica não pode haver desconsideração. Essa é a decisão do Supremo. Mas essa mesma decisão do Supremo também diz: não se vai tolerar abuso. E o que foi mantido e declarado constitucional é o artigo 129. Mas o artigo 129 ele tem início, meio e fim. E no fim está claro: não se pode admitir desvio de finalidade ou confusão patrimonial
caso em que deverá ser desconsiderada a personalidade jurídica. E aqui entram em cena os vícios a que eu fiz antes referência. Se existe uma pessoa jurídica que foi objeto de simulação, negócio jurídico indireto, abuso de forma ou fraude, na verdade, se tem que verificar aquilo que aconteceu, não o que as partes dizem que aconteceu, mas não aconteceu. Tudo isso é evidente, tem que ser feito de acordo com o devido processo legal. Tem que haver a demonstração cabal de que isso aconteceu, porque, de algum modo, o artigo 129, ele estabelece também por trás um ônus de desconsideração da pessoa jurídica. Isto é, a autoridade que entender que essa pessoa jurídica não é válida, deverá demonstrar, de acordo com determinado conjunto probatório, que essa sociedade foi constituída com algum vício de existência ou de validade dos negócios jurídicos. Então, com isso eu quero dizer, para terminar, que, de fato, essa decisão é uma decisão muito importante, mas ela precisa ser lida com muita cautela. Não me parece que ela esteja dizendo, como muitos alegam, que haveria um impedimento, um bloqueio, no sentido de que determinados elementos dessa pessoa jurídica sequer poderiam ser avaliados, muito menos pela Justiça do Trabalho. Não vejo a decisão dessa forma, eu vejo a decisão de uma outra forma. A decisão estabelece um compromisso entre determinados princípios fundamentais de livre iniciativa e de proteção ao trabalho. Este compromisso não afasta a verificação de eventual existência de abuso. E é isso que o ministro Gilmar Mendes estabeleceu. Ele vai definir de quem é a competência, vai definir de quem é o ônus da prova e vai definir critérios claros e objetivos relativamente à existência de abuso. Aqui eu gostaria também de enfatizar a questão do estándar probatório. Nós sabemos que, para considerar uma coisa como comprovada, são exigidos determinados estándares de prova. E esses estándares de prova eles podem ser mais altos, como prova irrefutável, um pouco mais baixo, como prova acima de qualquer dúvida razoável, um pouquinho mais baixo, estándar de prova clara e convincente, e mais baixo, que é de prova convincente ou de verossimilhança razoável. É como se houvesse uma gangorra, e essa gangorra fosse inclinada para um lado. Para que ela possa ser inclinada para o outro lado, é preciso que determinado conjunto probatório esteja presente. E esse conjunto probatório, de acordo com aquilo que eu penso, tem que ser um conjunto probatório, naturalmente não de prova irrefutável, nem de prova acima de qualquer dúvida razoável, mas um conjunto probatório que seja de robustez, de clareza e de convencimento. Então, em face de todos esses elementos, é que eu concluo no sentido dessa compatibilização entre os princípios fundamentais e jamais no sentido de um bloqueio, de que a Justiça do Trabalho não pudesse verificar o cumprimento desses requisitos. Existe uma questão tormentosa, que é a de saber se vai ser a Justiça Comum que vai definir os critérios de contratação ou se vai ser a Justiça do Trabalho. Me parece que aqui, modestamente, deveria haver um entendimento de que a Justiça do Trabalho tem uma especialidade e determinados princípios que são específicos e uma formação humanista que é visível para quem vê, e, olhando de fora, aquilo que se faz no direito do trabalho. Mas caberá ao Supremo definir. Eu quero concluir, presidente Ana Paula, agradecendo a atenção de todos e dizer apenas o seguinte, que eu fiquei muito sensibilizado com a apresentação que foi feita e algumas palavras me chamaram a atenção. E, dentre essas palavras, eu notei que, na sua fala, Vossa Excelência
mencionou que, passados 25 anos, na essência, as coisas continuam igual. Existe um mundo tecnológico que mudou, existem novas relações de trabalho, existem novos meios de manifestação do pensamento, novas formas de organização do trabalho, mas, no fundo, nós estamos aqui iguais, querendo segurança jurídica, querendo tranquilidade, querendo afeto. Essas relações humanas, elas continuam iguais e permanecerão iguais. O que a gente não pode, em face de toda essa evolução e de toda essa rapidez com que as coisas estão acontecendo, é perder a sensibilidade para as coisas. E eu vejo que o direito do trabalho é este âmbito do direito marcado por essa sensibilidade social. E a esse respeito, eu me lembro de uma crônica do Otto Lara Rezende, publicada em fevereiro de 1992 e intitulada Vista Cansada. Lá pelas tantas, ele diz mais ou menos o seguinte: o diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. O hábito surge o olhar. O que nos é familiar já não desperta curiosidade. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar perde a importância. Aí diz ele: eu sei de um sujeito que passou 32 anos pelo mesmo hall de entrada, e lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia, às vezes lhe passava uma correspondência. Um dia o porteiro teve a descortesia de falecer. Como era o seu rosto? Como era a sua voz? Como ele se vestia? Não fazia a menor ideia. Durante 32 anos, ele não via o porteiro. Se no seu lugar lhe colocasse uma girafa cumprindo o rito, é muito possível que não se desse pela sua ausência. O hábito suja o olhar. Mas há sempre coisas para ver. Coisas, bichos, gente. A gente vê? Não vê. A criança mantém os olhos atentos para o espetáculo do mundo. Mas a verdade é que há marido que nunca enxerga a mulher, há pai que nunca enxerga o filho, precisamente porque o hábito surge o olhar. E é nisso que nasce o monstro da indiferença. Que nós mantenhamos a nossa sensibilidade. Pela atenção. Muito obrigado. Professor, este foi o pontapé inicial que nós esperávamos. Esperávamos ouvir do senhor e de forma, confesso que não sabia se iria entrar mesmo no tema 1389, na questão da terceirização, que são temas de fundamental importância nesse momento. E para nós foi muito importante ouvir e que todas as suas colocações, as suas reflexões, e tenho certeza que servirá não só para todos os congressistas que estão aqui, mas, enfim, para todos que, certamente, muito mais pessoas vão ouvir, que sirva do início para uma reflexão muito importante, porque para nós os princípios na justiça do trabalho, como o senhor muito bem colocou, é fundamental, em especial o da primazia da realidade. E não podemos, e a justiça do trabalho, isso eu posso dizer com muita franqueza e olhando para todos aqui, a justiça do trabalho, e é aí que tem a grande diferença, ela nunca perde a sua sensibilidade social. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua excelente palestra.
e declaro encerrada essa fantástica conferência de abertura. Obrigado.